Tabela dinâmica é uma ferramenta que todo mundo está acostumado a utilizar no Excel, mas você já utilizou tabela dinâmica junto com uma fórmula do Excel? Ou seja, você mesclou essas duas possibilidades? Usou fórmula com tabela dinâmica? Seria, digamos, uma gambiarra ou um ajuste técnico? Enfim, vou te mostrar várias possibilidades. Até mesmo de utilizar um campo calculado, ou seja, a sua tabela, a sua planilha do Excel não tem uma informação que você quer calcular. Como que você faz isso? Você utiliza fórmula e funções, como eu estou utilizando, ou você utiliza campo calculado, ou você utiliza os dois. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo, para criar relatórios e análises super potentes e interessantes. Então, antes da gente começar na prática, deixa eu te mostrar o que eu tenho. E se você quiser, você também já pode baixar essa planilha aqui de grátis. Eu tenho aqui uma planilha de vendas com data, produto, venda unitária e total, custo total e unitário. Tá vendo que não tem margem, não tem valor da comissão, não tem se atingiu a meta ou se não atingiu, certo? Não existe essas colunas aqui. Então, olha só, a primeira análise que eu fiz, eu criei uma tabela dinâmica, onde eu especifico o ano, 2025 e 2026, e coloco todos os meses, de janeiro até dezembro. Aí eu tenho o retorno da venda total em cada um dos meses e o custo total em cada um dos meses. E olha o que o campo calculado fez para mim, a margem média do ano e também de cada um dos meses. Isso eu fiz com campo calculado, ou seja, eu adicionei uma coluna que não existe na minha planilha original. Porém, eu também poderia ter feito a mesma coisa utilizando fórmula no Excel. Então aqui, tanto o campo calculado quanto a fórmula normal, mais multiplicação, divisão, enfim, funciona, tá bom? Campo calculado e fórmula, beleza. As duas coisas funcionam. Na planilha 2, eu preciso especificar o que está acima ou abaixo da meta, considerando uma meta de 30 mil. Então aqui eu tenho o ano e o mês de cada ano, o total que foi vendido, isso aqui é a tabela dinâmica, porém o campo calculado não conseguiria me ajudar da maneira que eu gostaria, de forma bem visual e simples de visualizar as informações. Então eu tive que partir para utilizar uma fórmula ao lado da tabela dinâmica. E como você pode ver aqui, olha que legal, se eu trocar a meta para 25 mil e apertar o Enter, automaticamente são atualizados os valores desta minha meta que eu fiz, do status. E aqui eu utilizei fórmula. Então é uma formulinha. Olha só que legal. É uma fórmula, fórmula C. E o terceiro exemplo, eu utilizo as duas coisas em conjunto. Tanto um campo calculado, quanto duas fórmulas. Para poder retornar se a comissão é 5% ou se é 3. E então calcular a comissão em dinheiro deste vendedor. Beleza? Utilizei duas ferramentas em conjunto. Campo calculado e fórmula no Excel. Então vamos na prática aprender a fazer todas essas gambiarras, ajuste técnico aqui no Excel. Vamos lá. O primeiro passo para que possamos fazer uma tabela dinâmica no Excel é ter uma base de dados com informações. E aqui nesse caso eu estou utilizando uma planilha de vendas, mas você não precisa utilizar uma planilha de vendas. Você pode utilizar qualquer tipo de planilha diferente. RH, logística, estoque, compras, controle financeiro, enfim, você tem uma planilha diferente da minha, vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Mas, se você quiser de grátis, você pode baixar essa planilha aqui também e dessa forma acompanhar o vídeo junto comigo. Então, a partir dessa base de dados, onde eu tenho data, produto, quantidade, venda unitária e total, custo unitário e total, eu gostaria de fazer algumas análises combinando tabela dinâmica com fórmula no Excel. Então, deixa eu começar, cliquei na tabela ou na planilha, não necessariamente precisa ser uma tabela de fato. Eu vou clicar aqui em cima, ó, inserir, e então, tabela dinâmica. Eu vou simplesmente clicar no OK, e o Excel, de forma inteligente, vai abrir uma nova planilha para mim, onde eu tenho à esquerda a minha tabela dinâmica, e à direita eu tenho os campos da tabela dinâmica. Aqui à esquerda é onde a gente visualiza os dados, as nossas análises. Por que é interessante usar uma tabela dinâmica no Excel? Porque ela consegue nos ajudar a resumir, a organizar as informações. Então vamos voltar aqui na tabela dinâmica e eu vou utilizar essas opções que eu tenho, data, produto, quantidade, que basicamente são as colunas da minha tabela, e vou clicar e arrastar e organizar em filtros, linhas, colunas ou valores. Deixa eu começar aqui com a data, por exemplo. Ó. Eu vou pegar essa data que eu tenho, clico, seguro e arrasto e solto dentro das linhas. Dessa forma o Excel ele quebra para mim as datas e organiza em linhas. Assim eu consigo saber, ó, cada uma das datas que eu tenho. 2025, os trimestres, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Abril, maio, junho, enfim.
Outra coisa que eu poderia fazer é agora pegar a venda total, clico seguro e solto dentro dos valores. E vou pegar o custo total, clico seguro e arrasto e solto dentro dos valores. Agora eu vou ter os meses, venda total e custo total. Por que é legal ter essas informações? Porque agora eu poderia até mesmo poder calcular a margem. Por quê? Eu tenho venda e tenho custo. Então já sim é possível calcular a margem neste caso aqui. E a margem, pessoal, sempre que eu quero uma coluna extra, você está vendo a margem? O que seria a margem? Igual venda menos custo dividido pela venda. Não existe nenhuma coluna que faz isso. Eu não tenho, nem na minha base de dados, e nem mesmo aqui na tabela dinâmica, não é possível localizar uma coluna que tenha margem. Então preciso criar essa coluna, porque não existe. É um cálculo que eu vou ter que fazer. E esse cálculo é possível ser feito de duas formas. Com campo calculado, ou podemos utilizar funções e fórmulas no Excel. Eu vou começar então com o campo calculado, e depois a gente faz com funções e fórmulas, beleza? Então vamos lá. Eu vou clicar na minha tabela dinâmica, e então, lá na direita, lá em cima, análise de tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos, e vou selecionar campo calculado. Agora eu venho aqui e dou um nome para esse meu campo calculado, que pode ser margem média. A fórmula vai ser o quê? Deixa eu selecionar tudo, deletar, delete, abre parênteses, venda total, inserir campo, menos custo total, inserir campo, fecho parênteses. Tudo isso dividido, barrinha, dividido por venda total, inserir campo. Beleza. Deixa eu clicar no OK. E é isso aí. Olha que interessante. Agora a gente tem essa margem média que foi calculada entre venda e custo. E se a gente verificar aqui na tabela dinâmica, já existe agora essa nova coluna, que foi a coluna que a gente fez. E aqui embaixo também ela já foi adicionada. Um pequeno ajuste que eu vou fazer seria o seguinte. Ao invés de eu somar essa média, eu queria de fato ter a margem, certa margem média. Não quero uma soma, igual está aqui, ó, soma, soma, soma. Então a margem eu clico, configurações do campo, e vou trocar para média, ao invés de usar soma. Ok? E é isso aí. Outra coisa que dá para a gente fazer, ao invés de mostrar dinheiro, eu poderia mostrar porcentagem. Então volta lá na margem, clica, configuração, formato do número, porcentagem, ok e ok. É isso aí, olha que legal. Então agora a gente consegue ter a margem média de venda total com custo total. E se eu especificar e aumentar um pouquinho mais a minha tabela dinâmica, ó, eu consigo ainda ter a média do ano, do trimestre, do mês específico, ainda de uma data específica. Então dessa forma fica algo assim, bem organizado, onde a gente consegue visualizar tudo que a gente precisa. Deixa eu só voltar na tabela dinâmica e remover, ó, data, remover o trimestre, e pronto, vou ficar só com ano e mês. Olha lá, ó. Agora eu consigo saber a margem média de cada um dos anos e cada um dos meses, de janeiro até dezembro. Pronto. A gente então conseguiu adicionar um campo, uma coluna extra, na nossa tabela dinâmica, utilizando o campo calculado. Porém, eu poderia fazer a mesma coisa utilizando fórmulas e funções. Mas, se o campo calculado consegue fazer isso, qual que é o objetivo, a vantagem de utilizar fórmulas e funções? Tem várias vantagens. Muitas vezes, o campo calculado não calcula de forma correta o resultado. Muitas vezes, você precisa aplicar uma formatação condicional, uma cor, nestes valores. Selecionar tudo, página inicial, formatação, escala de cores, enfim, para visualizar com mais precisão os dados. Se você atualizar esses dados aqui, tiver novas informações, você vai perder a formatação condicional. Então aí já seria uma vantagem para a fórmula. Outra coisa, é mais fácil, mais prático montar uma fórmula aqui no Excel. Então existem algumas vantagens. Qual que é melhor, qual que é pior? Aí depende, é você que vai julgar aquilo que você quer usar. Mas eu vou mostrar as duas possibilidades para você. Então agora que fizemos aqui essa margem média através de campo calculado, eu poderia fazer a mesma coisa utilizando fórmulas e funções. Olha só. Margem média igual, eu vou utilizar venda total, que é a célula B4 menos C4, que é o custo total, dividido pela venda total, que é a célula B4. Deixa eu colocar tudo aqui entre parênteses. Pronto. E apertar o Enter. Por que eu não fiz igual e selecionei uma célula? Porque quando eu clico numa célula, ao invés dele referenciar só a célula, ele acaba referenciando toda a tabela dinâmica. E aí fica algo que não é muito interessante, porque ficaria até difícil a gente clicar e arrastar para baixo. Então vamos manter dessa forma aqui mesmo. Vou clicar nessa célula, colocar em porcentagem, aumentar aqui as casas decimais,
Ó, obtemos o mesmo resultado. Posso arrastar para baixo isso daqui. E é isso aí, pessoal. Então aqui a gente também tem a margem média, porém calculada a partir de uma fórmula no Excel que a gente fez. Poderia até mesmo corrigir o layout, o design, para ficar bem similar com a tabela dinâmica. Daria até mesmo para usar a mesma cor, a mesma estrutura, enfim. Mas é isso aí, ó. Agora a gente tem aqui a margem média calculada através de fórmulas. Então a gente pode verificar que tanto o campo calculado quanto fórmula e função pode sim nos ajudar bastante. Mas agora eu vou mostrar um outro exemplo que pode ser um pouco mais difícil utilizar campo calculado. Aí como é que você faz? Olha só, eu vou voltar aqui nos dados, vou inserir uma nova tabela dinâmica e vou deixar aqui em nova planilha também. Ok? Pronto, só para a gente ter uma planilha vazia. Aí eu vou pegar, por exemplo, a data, soltar dentro das linhas, mas aqui eu vou ficar só com mês e ano. Remover e remover. Pronto, ano e mês. Deixa eu abrir já essas duas opções. Pronto. E aqui eu vou pegar a venda total e colocar dentro dos valores. Pronto. Assim a gente vai ter a venda total por mês e por ano. Beleza. Agora o que eu gostaria de fazer aqui nesse caso, pessoal? Aqui nesse caso eu gostaria de ter e saber se atingiu a meta ou não atingiu a meta. Os meus critérios seriam o seguinte: acima da meta e abaixo da meta. Então, digamos, esses são os dois critérios possíveis, e a minha meta é igual a, vamos pensar aqui, 25 mil. Vou colocar em dinheiro, pronto. Então, a minha meta seria 25 mil reais, e o valor de venda pode estar acima ou abaixo da meta. Mas e aí? Faz isso por campo calculado. Sim, é possível utilizar função C, por exemplo, dentro do campo calculado. É possível utilizar outras fórmulas e funções. Mas fica difícil eu conseguir construir um critério acima da meta, abaixo da meta, acima da meta, abaixo da meta, com o campo calculado. Então, nestes casos, uma fórmula, uma função, ao lado da tabela dinâmica, poderia ser muito útil e muito prático também, e até mais rápido do que você pensar numa solução por campo calculado. Então, olha aqui que eu vou te mostrar. Vou abrir um pouquinho aqui a coluna C, e então vou escrever assim, ó, status de meta. Posso começar aqui na primeira coluna, ou até mesmo aqui, ó, onde a gente tem os dados em si. Poderia até fazer o seguinte: como aqui a gente não tem informação, está vazio, eu posso até mesmo usar uma função C no Excel. C. Se for igual a vazio, então é nada. Caso contrário, ele verifica a meta. Então, olha lá. Igual C. 2 cliques. 1, 2. Não clica na tabela, certo? Vamos referenciar células. Então, se B4 for igual a vazio, a nada, abre e fecha aspas, então eu retorno nada, abre e fecha aspas. Caso contrário, ponto e vírgula, eu vou verificar o valor. Então, se, 2 cliques, 1, 2, se o B4 ele for menor do que 25 mil, poderia até mesmo referenciar essa célula aqui que eu tenho. Então, deixa eu apagar o que eu fiz aqui. Clico nessa célula e aperto F4, botão F4. Por quê? Porque eu quero travar a seleção dessa célula. Essa célula, ela não pode descer para baixo, não pode subir, não pode ir para nenhum lugar. Ela tem que ficar parada no lugar. Então, é por isso que eu uso o F4. Diferente dessa célula aqui. Ela pode sim descer para a linha de baixo, ela pode subir, enfim, ela tem que pegar todas as informações, então ela tem que ficar livre. Caso o B4, que é o valor que a gente vai ter, for menor do que a meta, ponto e vírgula significa que, abre aspas, abaixo da meta. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, é porque está acima. Então, abre aspas, acima da meta. Fecho aspas, fecho parênteses mais uma vez e Enter. Agora, deixa eu arrastar para baixo essa fórmula aqui que eu fiz. Posso até continuar arrastando, pessoal, mais e mais e mais e mais para baixo, não tem problema, porque o jeito que eu fiz a fórmula fica totalmente funcional. E o legal é que agora a gente tem esse status, ele funciona muito bem, juntamente com a tabela dinâmica. E assim eu já consegui verificar o que está acima e o que está abaixo da meta. E olha que interessante, se eu trocar aqui a minha meta para 30 mil, Enter, automaticamente os resultados vão ser atualizados. Mas eu acho que fica mais fácil de ver se eu selecionasse essas colunas, e então, página inicial, formatação condicional, regras é igual a, então, abaixo da meta. Eu quero pintar de vermelho. E tudo que tiver formatação condicional, regras é igual a, acima da meta, eu quero pintar de verde. Ok, pronto. Agora, uma vez que eu troco ali a meta, eu consigo também ter uma atualização automática
dessa minha tabela dinâmica, que está basicamente sendo feita em conjunto com essa coluna de status, onde utilizamos uma função C, ou seja, utilizamos uma fórmula, uma função, uma gambiarra, um ajuste técnico junto com a tabela dinâmica, que é uma excelente ferramenta de fazer análises, junto com uma outra ferramenta excelente de fazer análises, que é fórmulas e funções aqui no Excel. Então esse foi o segundo exemplo. Neste terceiro exemplo, agora eu vou utilizar, em combinação com o campo calculado, fórmula e função. Dessa forma a gente consegue explorar todas as possibilidades. Vimos como usar campo calculado ou como usar fórmula e função para resolver o mesmo problema. Também vimos como utilizar tabela dinâmica com fórmula, porque o campo calculado não ia conseguir nos ajudar da maneira que eu gostaria visualmente. E agora, neste terceiro exemplo, eu vou usar os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou inserir, mais uma vez, uma tabela dinâmica em cima da base de dados. Vou clicar aqui em OK. E nessa terceira planilha, eu gostaria de ver mais uma vez a data. Posso até mesmo remover o trimestre e a data, para ficar só com mês e ano. E outra informação que é importante para mim vai ser agora venda total e também custo total. Porque eu gostaria de calcular aqui a margem média. O interessante, pessoal, é que como a gente já fez esse campo calculado uma vez, usando a mesma base de dados, essa margem média fica salva dentro da nossa opção. Olha só, margem média. Então eu até mesmo poderia pegar essa margem média, clicar, segurar e arrastar dentro do campo dos valores. Só lembrando, vamos trocar a soma da margem, configurações por média. Média e formato do número eu quero uma porcentagem. Ok? E ok, pronto. Então aqui a gente tem cada um dos anos e também a margem média por ano. Dessa forma fica uma tabela bem completa, mas já fizemos então aqui um campo calculado, que seria essa informação aqui, certo? Que aprendemos como fazer lá no primeiro exemplo. Mesma coisa, não mudou nada. Além desse campo calculado, eu gostaria de ter uma coluna extra que ficaria bem difícil e complexo de ser feito com o campo calculado. Aqui eu gostaria de calcular a porcentagem de comissão do vendedor. Além disso, eu gostaria também de poder calcular o valor em reais da comissão do vendedor. Como que isso vai funcionar? A porcentagem de comissão tem a ver com a margem média, por exemplo. Então, digamos que aqui neste caso, a margem média foi 37, então a comissão é 5%. Se for menor que 37, digamos aqui 36, então a comissão vai ser 3%. Então essas são as duas regras que eu vou utilizar, beleza? Então vamos começar. Igual C, 2 cliques, 1, 2, C. Essa célula, cuidado, não clique na célula D4 ou D5. Se D5 for menor do que 37%, então eu quero retornar 3%. Caso contrário, eu retorno 5%. Enter. Vamos clicar nessa célula e colocar aqui em porcentagem. Posso clicar e arrastar para baixo agora. Pronto. Você está vendo que aqui onde não tem nada, acabou retornando também porcentagem? A gente poderia usar como aprendemos. Vamos clicar nessa primeira fórmula, 1, 2. Antes de tudo, depois do igual, eu coloco igual, C, 2 cliques, 1, 2, C. O D5 for igual a nada, ponto e vírgula, então retorna nada. Abre e fecha aspas. Ponto e vírgula, caso contrário, faz a função C. E lá no final de tudo eu fecho parênteses, Enter, e é isso aí. Deixa eu arrastar para baixo e pronto, pessoal. Então aqui a gente consegue saber agora se é 5% ou se é 3% a comissão. Poderia até mesmo selecionar essas células aqui que eu tenho, formatação condicional, escala e colocar uma escala de cor. Assim fica mais fácil visualmente ver o que é 5% e o que é 3%. Agora vamos calcular o valor em si, que vai ser igual à comissão que eu tenho, vezes asterisco. Essa célula aqui, cuidado, não clica nessa célula. É a célula D5. Não. Célula C. B5, na verdade. Olha lá. B5 vezes essa daqui. Enter. Pronto. Então aqui está a comissão. Clico, seguro e arrasto para baixo. Lembrando, aqui vai dar 0 mesmo, né? Porque não tem valor nenhum. Mas a gente poderia usar a funçãozinha C também. Ó. C, 1, 2, C. A célula E5 for igual a nada, ponto e vírgula, então é nada. Ponto e vírgula, caso contrário, faça aí a multiplicação. Fecho parênteses, Enter, deixa eu arrastar para baixo. E é isso aí, pessoal.
Então aqui a gente conseguiu calcular com essas duas colunas a porcentagem de comissão e também o valor da comissão do vendedor. Lembrando que aqui a gente utilizou campo calculado em combinação com as fórmulas e funções do Excel. E a gente poderia ainda utilizar outros exemplos. Aqui foi apenas alguns que nos ajudam a criar várias soluções interessantes e inteligentes, assim como a gente viu lá no comecinho do vídeo. Daria também para a gente utilizar igual, proc v, é uma possibilidade, soma c é uma possibilidade. Enfim, existem uma infinidade de funções e fórmulas que daria para a gente utilizar em conjunto com uma tabela dinâmica aqui no Excel. Cada pessoa vai ter um tipo de problema diferente para resolver, mas com estes 3 exemplos e combinações diferentes, agora eu espero que possa te ajudar bastante numa futura análise de dados, onde você precisa combinar algumas informações ou tenha dúvida de como que você pode montar uma tabela dinâmica que parece que não faz muito sentido, utilizando só tabela dinâmica. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.